Meus amigos, minhas amigas, nossos votos cordiais de muita paz. Você deve estar se perguntando para onde foi sua rotina. Há mais de 40 dias em que o país praticamente de pernas para o ar, junto com 1,8 bilhão de pessoas que permanecem em quarentena ou isolamento social. E as nossas rotinas habituais, diárias, em que acordávamos, café da manhã, de jejum, trabalho profissional, almoço, parte da tarde, novas atividades profissionais e à noite, invariavelmente acorríamos às nossas instituições, seja ela uma sinagoga, uma igreja, um terreiro de prática afrodescendente ou a casa espírita. Mas de 40 dias para cá, aproximadamente, estamos sendo bombardeados por informações de todo tipo de mídia, redes sociais, TV, jornais e rádio, que comungam praticamente o mesmo noticiário macabro de cada dia. As estatísticas de quantos morreram, as estatísticas de quantos estão infeccionados, os leitos de UTI ocupados, a situação dramática de alguns estados, de algumas cidades, e quando vai ser o tsunami da pandemia. Certamente que isso nos projetou num comportamento inteiramente novo. Estávamos acostumados a ir à rua, a permanecer a maior parte do tempo nas nossas atividades fora de casa, e agora estamos segregados, reféns por documentos legais, sejam municipais, estaduais ou federais, entre as quatro paredes, tendo que conviver com as crianças que deveriam estar na escola, com os animais que deveriam estar passeando, os animais domésticos, mas também estão dentro de casa. E estamos convivendo com aquela pessoa que elegemos para a vida 2, que invariavelmente só víamos pela manhã e reencontraríamos à noite. Temos receio de sair à rua, e se sairmos, temos que ir ao baile de máscara, porque estamos todos mascarados. De certa maneira, podemos fazer desta problemática que tomou conta da sociedade mundial uma análise psicanalítica. O que foi que mudou e como é que estamos nos adaptando a estas mudanças? Quem era depressivo era aquela pessoa que não tinha problema. O depressivo é um problema para si e para os familiares, como a esquizofrenia, como os transtornos da síndrome do pânico e outros transtornos do humor e da afetividade. Se já não saía, agora é que não vai sair mesmo. Tem que se ficar recluso, não só os grupos de risco, as pessoas com mais de 60 anos, sobretudo portadoras de doenças pré-existentes, extremamente vulneráveis ao vírus Covid-19 ou coronavírus. Mas nós, os saudáveis, os que estamos no auge da vida, que estamos na florescência da idade, em plena madureza, com tantas atividades, tivemos que desacelerar, diminuir o ritmo, como estou fazendo agora com a minha voz. Agora temos que falar mais calmamente. Temos que reduzir o ritmo dessa velocidade louca e insana que estávamos imprimindo à sociedade e pagando um alto preço sem nos darmos conta. Dr. Augusto Cury, o notável psiquiatra fluminense, cuja voz tem sido muito disputada nos auditórios por todo o Brasil, confessou nos 5 livros que escreveu sobre Jesus que era o mais profundo materialista e ateu de toda a Terra. Mas tomou para si um desafio: escrever sobre Jesus Cristo sob a ótica da psiquiatria. E escreveu 5 memoráveis livros, inesquecíveis, em que ele titulou o Mestre da Inteligência, o Mestre do Amor, o Mestre da Sabedoria, o Mestre da Sensibilidade. E escreveu tão poeticamente, analisando o Cristo sob a ótica da ciência psiquiátrica, que hoje ele é ovacionado por católicos, por evangélicos,
por espíritas, por ateus e até por quem é à toa. Pela maneira nobre e digna com que não abandonou seu ateísmo, mas superou um conflito em si mesmo para escrever sobre o homem que modificou a história, dividindo-a antes e depois dele. Esse mesmo Augusto Cury a que me refiro tem dito frequentemente nas suas concorridas conferências que estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Nunca se viu uma geração de pensamento tão rápido, tão fulminante. Isso porque, com o advento das redes sociais, da rede mundial de computadores, a internet, há quase 40 anos, nós agora tivemos que reduzir as próprias palavras para nos comunicar com o outro. O riso virou kkk, você virou VC, também virou TB. E se você quiser que, basta usar a própria letra que, esquecendo o U e o E. De modo que estamos mutilando o português, um grande atentado ao pensamento notável de Ariano Suassuna, que era defensor intransigente da língua portuguesa e da identidade cultural de nosso país. O coronavírus agora nos obrigou a uma vida eminentemente virtual, porque todos os convites, todas as sinalizações governamentais e até da polícia são que não saiamos de casa senão para o estritamente necessário. Mas o que é estritamente necessário? Talvez você indague, ir ao supermercado comprar comida. Entretanto, Jesus lançou-nos uma frase que é um desafio até hoje. Nem só de pão vive o homem. Nós somos seres gregários. Temos imensa necessidade de contato social, de estar com o outro, de perguntar impressões, de trocar afeto, abraço. Agora estamos tocando os cotovelos, porque temos medo de dar a mão ao outro e levar o micróbio destruidor para casa, contaminando familiares, amigos, avô, avó, pai e mãe, idosos. Portanto, temos um novo inimigo, o medo. O medo que Joana de Ângeles, na sua série psicológica, em um dos livros, Diretrizes para o Êxito, ela vem nos dizer que existem 6 tipos de medos básicos, sendo o medo primitivo, o medo central, o medo matriz e 5 medos periféricos. A maioria das pessoas carrega esses medos, ou consciente ou inconscientemente. O medo de adoecer, o medo de ser criticado, o medo de perder um afeto, uma pessoa querida, o medo de ficar pobre, o medo de sofrer retaliações e, de modo geral, a base que é o medo da morte. Como nós não equacionamos a morte, o vírus, ele nos sinaliza de que nos contaminando pode nos transportar na barca de Caronte para o mundo espiritual, como era visto a morte pela mitologia grega. Entretanto, a própria doutrina que nós esposamos nos afirma que somos seres imortais. Então, de que é que nós temos medo? Não podemos morrer. Nada pode nos matar. Só pode destruir o nosso vaso físico, a bala perdida, o acidente, o suicídio, a tragédia, a laje que cai, o avião que despenca do infinito espatifando-se no chão. Porque o indivíduo, sendo imortal, sobreviverá a qualquer injunção que venha destruir o seu vaso físico. Mas continuamos com medo. De onde vem isso? Da deseducação religiosa e da não argumentação da morte, a discussão dela no âmbito familiar, dentro da constelação familiar. Temos evitado a todo custo conversar com assuntos que nos desagradam. Aqueles assuntos que nunca tivemos a coragem nem a audácia de ventilar, porque temos medo de enfrentar. Então, no fundo, nós estamos na incidência do que diz o prefácio de Léon Denis, o célebre escritor francês, nascido na cidade de Tours, norte da França, e que foi amigo pessoal de Allan Kardec, mesmo sem o conhecer. Eis que Denis, no prefácio do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Morte, que não é um livro, é um best-seller, ele vem afirmar que quando chegamos ao crepúsculo da existência, a velhice, normalmente
os que fazem uma reflexão profunda chegam a uma conclusão que é simplesmente abissal, aterradora. O que é que aprendeu até ali? Tudo que a ciência da Terra pode ensinar. Aprendemos física, matemática, história, ciência, língua portuguesa, rudimentos de um idioma estrangeiro. Mas aquilo teve utilidade durante a nossa existência física. Depois da aposentadoria, praticamente esse conhecimento não tem utilidade mais alguma. Ele fica vagando dentro de nós como se fosse uma enciclopédia que foi implodida. Mas agora que estamos no crepúsculo da existência e a morte começa a nos acenar com a possibilidade de empreendermos a viagem para o cemitério, nós nos perguntamos: o que é a vida? Por que é que eu vivi? Por que o sofrimento? Por que a dor? Por que nascem uns pobres, outros ricos, uns assinalados por defeitos teratológicos irreversíveis e outros campeões olímpicos, jogadores e atletas de elite? Depois da morte, tem vida? Se tem vida, para onde eu vou? Reencontrarei os que me antecederam? São indagações magnas da filosofia, mas até hoje parecem irrespondíveis e irrespondidas, porque não tivemos ainda a coragem de desacelerar o ritmo da vida para fazer as reflexões profundas, para que quando chegue esse período, a gente não se encontre num grande ocaso. É o momento que diz Leon Denis que quando nós fazemos estas perguntas a nós mesmos, costumamos nos dirigir aos representantes das religiões, sejam elas quais forem. E a maioria deles afirma que isso é um mistério, que isso são segredos insondáveis de Deus, que nada sabemos disso. A que conclusão chegamos? Que os religiosos estão tão perdidos como cego e tiroteio. Sabem menos do que a gente. E como eles não têm para dar, são árvores sem frutos, igualmente eles estão temerosos da morte. Então nós nos encontramos numa situação difícil. Não há quem nos responda, a religião não nos consola e os religiosos estão tão desorientados como um cão correndo atrás do próprio rabo, em círculo, sem nunca alcançar o próprio rabo. Então nós estamos agora diante do túmulo, a noite escura da morte, ou como diria São João da Cruz, o grande intérprete de Paulo de Tarso, a noite escura da alma. Então talvez o coronavírus tenha vindo nos ensinar alguma coisa. Podemos aproveitar desta pandemia mundial, dessa epidemia que toma conta dos 27 estados brasileiros, 26 estados e o Distrito Federal, para fazermos uma reflexão sobre o ritmo de vida que estávamos levando passado, o ritmo de vida que estamos levando presente e o ritmo de vida que vamos ter após cessar a quarentena e o isolamento social. É provável que muita gente que hoje se encontra ilhada, presa dentro de casa, saia em desespero para fruir todas as coisas que a sociedade lhe deu até agora e foi privado durante esses últimos 40, talvez 60, talvez 90 dias. Divergem os infectologistas, os bacteriologistas e os estudiosos da área. O que faremos então? Vamos tomar o vinho, nos embriagando até cairmos grogue, bêbados, com o capitoso vinho da vida. Ou iremos fazer reflexões de que talvez o coronavírus tenha vindo para nos ensinar a desacelerar o ritmo, agora buscando valores da alma, acalmar o coração, prestigiar os afetos, estar mais próximo da família, escrever poemas e cartas de amor, dar importância a uma boa música, parar ao crepúsculo da cidade para ver um poente de fogo em que o sol se debrua por detrás do mar ou por detrás de uma montanha, lançando as suas fímbrias de luminosidade como se fosse um incêndio no horizonte. Acordar um pouco mais cedo para olhar o nascer do sol. Tem muita gente que nunca mais viu o sol nascer, porque acorda meio-dia, quando o sol já está a pino.
e vai trabalhar ou vai fazer coisa nenhuma, entregando-se ao ócio destrutivo. Então, a doença vem nos chamar a atenção. E a doutrina espírita proclama que o nosso maior patrimônio é a nossa alma. Porque que adianta ao homem e também à mulher ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Num depoimento que abalou a opinião pública agora da Europa, especialmente de Portugal e aqui no Brasil, a filha de um grande banco internacional com filiais no Brasil declarou, depois que o pai, com aproximadamente 70 anos de idade, foi atingido pelo Covid-19 e desencarnou. Disse essa filha: meu pai estava segregado dentro de casa. Saiu para buscar um pouco de ar, que é de graça. Ainda é de graça, ar puro. Contaminou-se. E todo o dinheiro que ele tem, porque é dono de um banco, ele é um banqueiro, ficou em casa. Ele foi para o sepulcro sem um tostão, porque caixão de defunto não tem gaveta e mortalha de morto não tem bolso. Quando é que vamos nos convencer de que ninguém leva nada? Paulo de Tarso, em memorável epístola dirigida aos seus coevos, afirmou: vos garanto que nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. Mas é importante que nesse período de quarentena, de isolamento, de medo, de pânico, não entremos em histeria. Não façamos um quadro histérico, psicopatológico, esquizofrênico. Não desenvolvamos o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, porque existem terapias e a doutrina espírita alicerçada na mensagem evangélica de Jesus é a maior terapia não invasiva que já se viu na Terra. Porque não agride o indivíduo, convida-o a uma reflexão. Não prende o indivíduo, dá-lhe plena liberdade, com responsabilidade. Tira-lhe a culpa. Esse ser monstruoso, psicologicamente, que nos foi introjetado pelas religiões tradicionais para que tivéssemos medo de tudo, inclusive de Deus. Por isso, muita gente temente a Deus, o que é uma lástima. Deveria ser amante de Deus, porque eu não posso temer o ser que me criou. Eu só posso amá-lo porque ele me fez a vida e me deu um corpo para o processo antropossócio-psicológico da evolução. Eis porque eu devo então trabalhar com os fundamentos e princípios espíritas, raciocinando, meditando, refletindo e buscando na prece uma maneira de encontrar-me a mim mesmo. O autoconhecimento é a ferramenta fundamental para que possamos compreender o enigma da vida. Porque, como dizia Sófocles, o extraordinário taumaturgo e escritor grego, que deixou sempre 13 tragédias escritas, ou deciframos a vida, ou a vida nos avassala. Foi ele que escreveu o Complexo de Édipo, de Laio e de Jocasta, em que Édipo mataria o próprio pai, o rei Laio, casaria-se com a mãe Jocasta e procriaria incestuosamente 2 filhas, mas ele aproveitou para cegar-se e, guiado por uma das filhas, Antígona, ela o guiaria pelas regiões áridas da Acácia e também das regiões da Grécia, onde ele permaneceu carpindo o fadário da sua desdita e da sua desgraça. Precisamos decifrar a vida, mas como decifrá-la? Estudando a doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. E estudando o Evangelho de Jesus pelas fontes kardecianas, nós vamos compreender mais do que crer. Porque quem crê hoje, descrê amanhã. Crença não tem fundamento. A crença é uma credibilidade frágil, absolutamente inconsistente, como pudim de leite condensado, que nós temos em alguma coisa, em alguém. Nós temos que evoluir do eu creio para eu sei. Então eu sei que Deus existe. Eu sei que a vida é regida por leis imutáveis. Eu sei
que estou reencarnado. Já ocupei muitos corpos, ocupo hoje e ocuparei outros tantos amanhã. Eu sei que tudo que eu plantar é livre, porque toda semeadura é absolutamente liberta, mas a colheita é compulsória. E eu não posso esperar tomates de pés de pepinos, nem aguardar aspargos de abóboras. Cada pé dará da sua espécie, e do que eu plantar rosas ou espinhos, colherei oportunamente, ou na terra ou no alé. O berço não é início da vida, é começo da trajetória física. O túmulo não é final, porque ninguém morre. O túmulo é apenas transferência para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Portanto, berço é entrada no corpo, sepulcro é saída da matéria para que eu continue vivendo no mundo espiritual. E oportunamente eu possa voltar à Terra em um outro momento, como disse Benjamin Franklin, o criador do para-raio, um dos maiores cientistas norte-americanos. Aqui jaz, ele mandou escrever um epitáfio que colocou no túmulo dele. Aqui jaz Benjamin Franklin, mero rascunho que voltará oportunamente em uma nova encadernação, reescrito e refundido, profundamente melhorado. É uma frase tão bem humorada, mas profundamente espírita, e ele não conheceu nem Kardec, nem a literatura escrita pelo nobre codificador. Dessa forma, convido você a fazer uma reflexão. Desacelere os passos. Diminua o tom de voz com que você conversa. Bata a porta do carro com menos força, porque você não está fechando a porta do carro. Você está descarregando na porta do carro sua agressividade. E precisa estudar isso. Não bata nos animais. Os animais são irracionais. Eles agem por instinto. Procure compreender os sinais que a vida está mandando. Fique dentro de casa. Já que está dentro de casa, procure observar aquilo que você nunca viu. O comportamento de familiares, o seu próprio comportamento. E trate os familiares com a mesma afabilidade com que você trata os estranhos, um amigo, uma pessoa que chega de longe, um parente que você gosta, um conhecido. Você verá como a vida é diferente. Formulo votos de que na utilidade do amor de Jesus, e também na calmaria que devemos adotar nesses dias, porque isso vai passar. Resta saber como é que vamos voltar à sociedade. Voltaremos lunáticos, ansiosos, sedentos por beber o vinho da vida até a última gota, ou voltaremos mais serenos e tranquilos para retomar as nossas atividades sem atropelos e sem pressas, vivendo um dia após o outro, porque é assim que se deve viver. Nenhum de nós sabe se hoje não é nosso último dia na Terra. O que é que eu faria? Se perguntou a Francisco de Assis, o santo da Úmbria, nascido no século XIII, o que é que ele faria se aquele fosse o último dia dele na Terra? Francisco de Assis estava capinando. Ele parou, meditou e respondeu: eu continuaria capinando o meu roseiral. Depois voltava para casa para entregar-me aos braços de Deus. Nunca tivemos tanta falta de um Francisco de Assis e de um Jesus na Terra. Eles têm sido muito pregados, comentados, falados, cridos, mas infelizmente não vividos. Somente quando a mensagem de Jesus se nos esculpir na alma e passarmos a viver, a vida terá um outro sentido. Parafraseando um mito, pode ser que eu esteja sonhando, mas não sou o único. Votos de paz. Até o nosso próximo reencontro.